Olá, turma do 5º ano! Bem-vindo, querido aluno Henry! Na aula de hoje de Ciências, vamos falar sobre cuidando-se no dia a dia. Vamos falar sobre acidentes domésticos e prevenção. Então, vamos! E os primeiros socorros que podemos estar prestando? Então, vamos ao nosso vídeo. Crianças têm passado mais tempo em casa durante a pandemia da Covid-19. Mesmo entre famílias que amam e cuidam bem dos seus filhos, acidentes como asfixia, queimadura, intoxicação, choque elétrico, afogamento, quedas, entre outros, podem acontecer durante um pequeno período de distração do cuidador. Contamos com você para orientar as famílias a respeito de possíveis riscos. Agora vamos às dicas. Como as crianças ainda são pequenas e muito curiosas para descobrir o mundo ao seu redor, elas estão constantemente explorando objetos e o ambiente. Por isso, é importante que o espaço doméstico seja adaptado e seguro e que a criança seja constantemente cuidada por um adulto responsável e de confiança. Atenção! Uma criança nunca deve cuidar de outra criança. Oriente sobre a importância de manter objetos pontudos ou perigosos como isqueiros, objetos de vidro, facas e sacos plásticos fora do alcance das crianças. Produtos de limpeza, medicamentos e produtos de higiene devem estar em lugares altos ou trancados. Esses objetos e produtos podem causar queimaduras, cortes e sufocamento ou intoxicação. Crianças não devem ficar sozinhas próximas de escadas, sacadas e janelas que ofereçam perigo de queda. Se possível, oriente sobre redes de proteção ou grades nesses espaços. Além disso, informe a família sobre a importância de evitar posicionar móveis que a criança possa escalar perto de janelas não teladas. As tomadas elétricas e fios desencapados devem ser protegidos com protetores ou esparadrapo, ou não devem estar visíveis para a criança. Oriente a família a não utilizar vários equipamentos em uma mesma tomada para evitar choques elétricos. A família deve prestar atenção nos brinquedos das crianças e evitar brinquedos com pontas afiadas ou com peças pequenas que possam ser levados à boca, evitando a criança de se machucar ou até mesmo engasgar ou sufocar. Os brinquedos devem ser higienizados com frequência. Oriente a família a sempre supervisionar o banho da criança e não deixá-la sozinha. Deve-se também evitar baldes e bacias com água em locais de fácil acesso às crianças e deixar o vaso sanitário, tanques e poços sempre protegidos e cobertos. Estas medidas, além de proteger as crianças contra afogamento, previnem a proliferação do mosquito da dengue. Em alguns casos, a família pode cuidar da lesão sofrida pela criança em sua própria casa. Lembre-se que antes de manusear qualquer ferimento, é preciso lavar as mãos com água e sabão. Pequenos cortes e ralados também devem ser lavados com água e sabão até a retirada de toda a sujeira. Quando uma criança cai e se machuca, uma compressa de gelo ou água fria com panos limpos pode ajudar a diminuir a dor e o inchaço. A família nunca deve utilizar substâncias como terra, pó de café, pasta de dente ou açúcar para tratar qualquer tipo de ferimento na criança. Em caso de queimaduras leves, nenhuma pomada ou remédio caseiro deve ser usado e as bolhas não devem ser furadas. A família deve levar a criança ao serviço de saúde. Se a criança cair e permanecer inconsciente, deve-se manter a criança na mesma posição em que caiu e chamar imediatamente o serviço de socorro. Em casos de acidentes mais graves, como intoxicação e envenenamento, ou em qualquer suspeita de algo grave, a família deve procurar um hospital, unidade de saúde, ou pode também acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193 ou o SAMU pelo número 192. Com todas essas dicas, as crianças poderão brincar e se desenvolver de forma mais segura. Regras de primeiros socorros. Hemorragia nasal. Não jogue a cabeça para trás, o sangue pode entrar nos pulmões. Mantenha a cabeça reta, aplique gelo. Como lavar um ferimento? Não utilize água oxigenada, iodo nem álcool. Eles podem queimar as células saudáveis.
Lave o ferimento com água morna e aplique uma pomada antibiótico. Em caso de acidente, se o carro não está em chamas, não retire a pessoa, chame uma ambulância, tente deter a hemorragia. Em caso de intoxicação, não provoque vômito. O vômito pode chegar aos pulmões. Chame uma ambulância, escute as instruções. Em caso de uma convulsão, não coloque uma colher na boca. A pessoa poderá se engasgar e se asfixiar. Coloque algo suave debaixo de sua cabeça. Depois da convulsão, deite a pessoa de lado. Uso do torniquete. Uma aplicação incorreta poderá provocar uma amputação. Aplique uma bandana na ferida e pressione com força. Em caso de picada de cobra, não tente chupar o veneno. Isso pode provocar um edema nos pulmões e uma parada cardíaca. Deite a pessoa de forma que a picada fique abaixo do nível do coração. Importante: não tente levar a pessoa ao hospital mais próximo. Chame uma ambulância, descreva a situação, escute as instruções. Muito bem, agora vamos às atividades. Na página 160, existem muitas outras formas de proteger e evitar outros perigos. Pense a respeito e escreva a seguir suas conclusões. Na rua, na escola. Página 167. Observe as ilustrações e identifique quais são os socorros que estão sendo prestados. Página 168. 2. Leia o texto a seguir. Ele conta o que aconteceu com Rita, uma menina de 3 anos, enquanto sua mãe preparava o almoço de Natal para a família. Então, você vai ler para poder responder a respeito, ok? Responda. A. Que acidente caseiro ocorreu com Rita? B. Como ele poderia ter sido evitado? C. Como Rita deve ter sido socorrida, sabendo-se que seu pai tinha conhecimentos gerais sobre primeiros socorros? Página 169. Observe as cenas e escreva o procedimento adequado para prevenir acidentes. Então, você tem aqui 4 cenas. Agora, na página 170. 2. Ao socorrer uma vítima, é importante adotar 3 condutas básicas. Escreva quais são elas. Número 3. Relacione as colunas. A. Fratura e luxação. B. Queimaduras. C. Sangramento nasal. D. Choque elétrico. Molhar rapidamente o local com água corrente fria por aproximadamente 10 minutos. Ela é relacionado ao qual acidente? Afastar a pessoa com um isolante qualquer e nunca tocar nela diretamente. Para qual acidente? Imobilizar a região acidentada com uma tala. Para qual acidente? Sentar a pessoa, colocar seu corpo levemente inclinado para frente e pedir
que tape as narinas para evitar coacidente. Para prevenir socorrer de coacidente. 4. Releia o texto da seção lá para saber mais da página 160 e responda as questões. A. Onde ocorre o maior número de acidentes com crianças? B. Que tipo de acidentes ocorrem com maior frequência? C. A faixa etária mais atingida. D. Qual a razão desses acidentes se darem em maior quantidade nessa faixa etária? Página 171. Patrícia chegou do supermercado e deixou as compras de produtos de limpeza na área de serviço, fora do armário. Mariana, sua filha de 4 anos, viu os pacotes e, muito curiosa, quis saber o que havia dentro deles. Começou a mexer em tudo. A embalagem do desinfetante chamou a atenção de Mariana e a menina tentou abri-la. Responda. A. Que risco Mariana está correndo? B. Onde devem ser guardados os produtos de limpeza? C. O que você faria se acontecesse algum desses acidentes com uma criança e não tivesse nenhum adulto em casa? Então, essas foram as perguntas referentes à aula de hoje. Deixo aqui um grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula!